Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Êxodo 3, 14. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Então afirmou Deus a Moisés: Eu sou o que sou, e deveis dizer isso aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outro. E disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Yahvé, o Senhor, o Deus de vossos antepassados, diga comigo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. De novo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Só para você guardar, porque isso é muito importante. Há uma chave que o Senhor nessa noite vai abrir promessas sobre a sua vida através dessa palavra. Diga de novo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Bata no peito e diga: meu Deus, meu Deus, meu Deus me enviou até vós, e esse, pois, é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Quando Deus ministrou ao meu coração a respeito desse mês, não deste dia, desse mês, e as coisas estão sendo reveladas aos poucos, como disse agora mesmo, em relação ao próximo domingo, eu tentei buscar em Deus, e ainda estou fazendo isso, para entender a forma que o Senhor quer se mover. Sendo Deus atuando naquilo que Ele mesmo chama de multigraça, não de única graça, mas de multiforme, não de única forma. É importante entender que Deus se move de várias maneiras. Algumas vezes de um jeito, em geral, no cotidiano, dentro do costumaz. Outras vezes, não apenas do renovo ou do de novo, mas dentro do novo, para que nós possamos ser levados, não a novos caminhos, mas a caminhos novos. Por isso, de tempo em tempo, Deus atua dentro daquilo que para nós acaba sendo surpreendente. E estar inserido não só no fato de que Ele faz, mas como Ele faz, é importante para que nós acabemos facilitando a movimentação de Deus em relação à nossa vida. Diz quarta-feira, repito aos irmãos, que nós somos desfavorecidos em alguns aspectos por uma língua portuguesa que não revelam algumas palavras dentro do seu verdadeiro conteúdo. Exemplo, as pessoas, na maioria delas, se sentem desconfortáveis quando se fala da palavra orgulho. Muitas delas se sentem desconfortáveis, achando que a palavra orgulho se opõe àquilo que por essência nós recebemos do Senhor e devemos andar, que é humildade. Mas orgulho é uma coisa e vergonha é outra coisa. E é muito comum as duas acabarem sendo confundidas. Claro que é feio e não faz sentido ao sentido quando alguém diz assim: eu sou uma pessoa orgulhosa. Quando ele fala de si mesmo e associa essa expressão a ele. Mas quando um pai olha para um filho e diz assim: meu filho,
tenho orgulho de você. Aquilo no coração daquele filho movimenta algumas coisas e aciona outras, que dá a ele até coragem a mais, determinação a mais, empenho em relação ao que ele está fazendo, e até a expectativa aumenta. Eu tenho orgulho de você. Ao contrário de que se esse mesmo pai dissesse: meu filho, minha filha, eu tenho vergonha de você. Isso iria depreciar essa alma e colocá-la em condições abaixo do que se deve. Outra palavra que nós mal interpretamos, e eu estou falando sobre honra, é a palavra ambição. As pessoas se sentem desconfortáveis quando escutam outras pessoas falarem de suas ambições. Parece que passa a impressão que é de alguém egoísta, que está tentando tirar de si tudo, aliás, tentando tirar dos outros tudo, para trazer esse tudo para si. Mas depende do contexto. Eu não penso que, por exemplo, o apóstolo Paulo será duramente corrigido por Deus, porque ele foi um homem ambicioso no que diz respeito a ganhar as almas para Jesus. E sua ambição em relação à sua missão foi a um extremo tão grande que ele dizia assim: faço tudo em tempo e fora de tempo. Isso é ambição. Me faço de fraco para ganhar os fracos. Isso é ambição. Me faço de tolo para ganhar os tolos. Isso é ambição. Ele ambicionou tanto cumprir a sua missão, que no dia da sua morte ele viu como algo que produzia orgulho. Ele disse: eu agora estou sendo oferecido a Deus como sacrifício de libação. E ele anima os irmãos, dizendo que os irmãos devem se manter firmes, porque há uma coroa que aguarda aqueles que guardaram a sua vida no Senhor. Ele diz: combati o bom combate. Isso é orgulho de alguém que não tinha vergonha do que trazia sobre a sua vida, do lugar que ocupava. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Há um texto, eu vou ler para você, não precisa colocar no Data Show, você pode estudá-lo depois com profundidade em sua casa. Provérbios 13, 23 diz assim: a ambição do justo resulta em bens para muitos. Eu não estou gostando dessa versão aqui. Não estou gostando dessa versão da Bíblia. A ambição dos justos resultam em bens para muitos. Olha aqui, irmãos, eu vou ler de novo. A ambição do justo resulta em bens para muitos. Olha que interessante. Um canalizador que beneficia muitas pessoas. O problema não é a ambição. Dentro do texto é não ser justo. O problema não está na ambição, e sim em não ser justo. Não é o quanto você vai receber, o problema é o quanto através de você será distribuído. Não é o quanto virá sobre a sua vida, o quanto Deus cumprirá sobre você, é o quanto de você outras pessoas serão abençoadas. Por isso diz: a ambição do justo. Não ore para que a ambição vá embora, mas para que o coração receba justiça, para que ele entenda o dia que ele for abençoado, e isso existe um propósito específico. Precisamos entender o que Deus faz, como Deus faz, para nós estarmos inseridos dentro desse contexto chamado ação divina. Porque através disso o Senhor vai estabelecer sobre a minha história, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. O Senhor vai estabelecer sobre você, sobre os seus,
O Senhor vai estabelecer sobre a sua empresa, o Senhor vai estabelecer sobre as suas finanças, o Senhor vai estabelecer sobre a sua saúde. Se você vai recebendo, irmão, faz que nem essas pessoas que estão levantando a mão dizendo amém. É profético, Deus está essa noite distribuindo nesse lugar e você precisa pegar isso. O Senhor vai trazer, sim, para que esse tempo seja um tempo de não Deus escondido na sua história, não Deus oculto, mas Deus tão evidenciado, que as outras pessoas que passarem por você, faça como diz o Salmo ali: grandes coisas fez o Senhor por esse povo, grandes coisas fez o Senhor por esse povo, e nós vamos dizer, reconhecendo a Ele: sim, grandes coisas, Diego, sim, grandes coisas, Jobi, sim, grandes coisas, Lu, sim, grandes coisas, Érica, sim, grandes coisas, Karina, sim, grandes coisas, PL, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mudar a mente das pessoas quanto Deus é um desafio muito grande, porque elas só se sentem crentes quando elas estão debaixo de luta, debaixo de prova, debaixo de dificuldade, debaixo de momentos de adversidade. Então, quando você fala de bênção, algumas pessoas se sentem ofendidas. Porque por algumas razões elas passaram tanto tempo no deserto, que a ideia de uma terra prometida acaba parecendo algo muito absurdo. Deus levou sim o seu povo ao deserto, mas o deserto era por um tempo determinado. Sim, de fato muitos pereceram ali, mas nunca foi essa a vontade de Deus para o seu povo. Não é para você estar apenas adaptado aos momentos de dificuldade que você está enfrentando. Não é para você abraçar essa causa de dor e sofrimento e se apegar a ela e de dizer: minha dor, minha luta, meu problema, minha dificuldade, minha cruz, minha angústia, minha depressão, minha ansiedade. Não, não é sua, é do deserto. Não há isso na terra prometida. Quando a honra do Senhor vem sobre a nossa vida, estas coisas são aniquiladas, são terminadas, são encerradas, são canceladas. Então não é sua, minha é a promessa. Meu é o Senhor e o seu poder e a sua glória. Minha é a terra prometida que emana leite e mel. Sim, meu é meu. Por quê, pastor? É teu. Porque Deus diz que é, e ponto final, e eu creio na sua palavra. Porque Ele disse que é para mim, eu creio na sua palavra. Pastor, eu não consigo dormir, irmão. Tem promessa de Deus até para isso. Tem promessa de Deus até para isso. Promessa para deitar e dormir. Mas e os problemas? Os problemas que aguardem o amanhã. Com licença, eu estou debaixo de uma promessa. Eu vou deitar e vou descansar. E enquanto eu deito e descanso, o meu Deus que não cansa, por isso não deita e não dorme, está trabalhando em meu favor. Aquilo que eu não posso resolver, eu coloco na mão do meu Senhor, e Ele entra em atuação nas nossas missões impossíveis. Não é se Deus pode, não é se Deus fará, é se eu aceito e permito. É se eu estou disposto a ser moldado por Deus desta maneira. É se eu estou disposto a ser talhado, moldado e mudado por Deus, a ter essa mentalidade. Ei, meu amado, eu preciso dizer para você essa noite: chega de pensar como os fracassados fazem, de andar como os fracassados, de se comportar como os fracassados, de viver como os fracassados.
e aceitar isso com a maior naturalidade. Não, a partir de hoje não mais. A partir de hoje não mais. A partir de hoje não mais. Isso, a partir de hoje não mais. A partir de hoje não mais. Não é vaidade não. Não é autoajuda. O pastor está pegando. Irmão, não é autoajuda, não, é ajuda do alto. Eu estou dizendo que quem vai fazer é Deus. Eu estou dizendo que é o Senhor que vai fazer. É ajuda do alto, é ajuda do alto, é ajuda do alto. O texto que nós lemos essa noite é uma referência muito forte em relação ao que Deus faz quando lhe é permitido. E é claro que esse fazer de Deus sempre acontece debaixo de muita adversidade. Para nós que somos expostos à presença e queremos viver a promessa, é uma ação muito árdua. Porque embora tudo o que Deus estabeleceu e queira fazer na nossa vida traz o seu bem para nós, muitas vezes somos nós a maior oposição a esse bem que Deus quer fazer. O Senhor diz aceita, eu não aceito. O Senhor diz crê, eu não creio. O Senhor diz obedece, eu não obedeço. Então acaba sendo eu ou você a maior oposição de tudo isso. Ele diz entrega, mas eu não entrego. Ele diz dá, mas eu não dou. Ele diz recebe, mas eu não recebo. Acaba sendo eu, não o inferno, nem os demônios, nem os vizinhos, nem a oposição, nem as adversidades da vida. O que eu preciso, o que você precisa? Aprender a cooperar com Deus em relação à sua obra sobre a sua vida. Para que alguns problemas ou algumas situações que permeiam a sua vida ao longo dos anos cessem. Eu não tenho problema em aconselhar pessoas e depois aconselhá-las novamente. E ao longo dos anos continuar dando a elas o mesmo conselho. Não é que os conselhos não funcionam. É que há pessoas de dura serviço, com corações tão fechados que não colocam em prática aquilo que aprendem, então os condiciona a permanecer no mesmo lugar. O texto em que nós lemos é essa prova. Moisés está sendo tratado por Deus, e Deus diz: você vai se apresentar a dois grupos específicos de pessoas. Primeiro grupo, Faraó. Segundo grupo, meu povo, que eu quero tirar do Egito. Ele diz: a Faraó diga assim: o eu sou me enviou. É uma reafirmação em Deus em relação a quem Ele é. Ele diz assim: o eu sou, ele diz, eu sou um ser imutável. Está dizendo, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Ou é segundo a minha vontade ou não é segundo a vontade nenhuma. Ele diz, o eu sou. Não negocio, não abro mão daquilo que eu disse, não há barganha comigo. O eu sou, o que sou, me enviou. Mas para o povo de Israel, o Senhor diz assim: diga ao meu povo, olha que incrível, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso é lindo, e eu ouço as pessoas fazendo essa oração. E depois deste texto ali, você vai encontrar ao longo da Bíblia esse termo sendo repetido centenas de vezes: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. 3 pessoas acabam sendo perpetuadas como referência do Todo-Poderoso na terra. Que Deus você está falando? Estou falando sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então se sabia que Deus que se falava, porque os 3 eram muito conhecidos. O Deus de quem? O Deus do Lucas, do André e o Deus da Simone. O Deus de quem? O Deus do Edson, o Deus da Sandra, o Deus do Rafael. O Deus de quem? O Deus do Raul, o Deus do Luke, o Deus da Jenny. O Deus de quem? Eles conseguiram com clareza, através da sua vida,
deixar claro quem era o seu Deus, a ponto do próprio Deus dizer quem eram os seus filhos, quem eram aqueles que os servia: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Honraram a Deus em suas vidas com uma maestria tão profunda que Deus não se envergonhou de dar como referência o nome deles. Eu vou dizer de novo: Deus não se envergonhou. Já aconteceu isso com você? Sentir vergonha de dar nomes como referência? Deus não se envergonhou de dar os seus nomes como referência. Ele disse: diga ao meu povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando eu olhei para esses três personagens bíblicos, eu notei que uma conta não fechava. Porque Abraão foi o pai da fé, e em tudo ele honrou a Deus. Deus falava com ele dizendo sai, e sabe ele? Saía. Deus falava com ele dizendo vai, e sabe ele? Ia. Deus falava com Abraão dizendo dá, e ele dava. E não só entregava o que Deus entregava, o fato de que Deus disse dava, mas também ia ao extremo de obedecer a Deus sobre pedidos totalmente inusitados. Gênesis 22 diz que um determinado dia o Senhor diz a Abraão: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero que você vá a uma terra e ali ofereça em sacrifício o seu único filho, o filho a quem tu tanto amas. Deus naquele dia não está pedindo dízimo. Deus naquele dia não está pedindo uma oferta. Deus aquele dia está pedindo tudo. Seu único, quem oferece o único fica sem nenhum. Seu único filho a quem tu tanto amas. Seu único. Sabe o que é dar tudo e voltar sem nada? Era o que Deus estava pedindo. A obediência de Abraão estava relacionada ao nível máximo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Abraão levanta de madrugada para obedecer a Deus. Sabe o que isso significa? Que ele tinha pressa quando Deus falava. Não teve um negócio, eu vou ficar um pouco, eu vou gastar um pouco mais, depois eu dou. Quando ficar velho eu entrego. Quando eu não quiser mais, quando eu tiver um novo, eu vou aproveitar mais um pouquinho. A Bíblia diz que ele levanta de madrugada, ele tem pressa em obedecer a Deus. Eu disse aos irmãos agora recente, embora ele conhecido como pai da fé, porque de fato foi, a palavra fé em momento nenhum está diretamente ligada à sua história, enquanto ela é narrada. A palavra fé está ligada a Abraão quando ele é citado no Novo Testamento. No Antigo Testamento você não vai encontrar a expressão palavra fé na vida de Abraão. E Abraão pela fé fez, não está escrito. A Bíblia diz, e obedeceu Abraão a Deus. E obedeceu Abraão a Deus. Por que a palavra obediência está no lugar da fé? Porque honrar a Deus em fé é andar em obediência ao Senhor. Porque a palavra obediência é a mesma palavra fé. Por muito tempo, antes de entender isso, eu fazia uma oração, ou tinha um comportamento assim, meio dúbio, certo em atitude, mas errado em entendimento. Quantas vezes eu disse, Senhor, eu não tenho fé para isso, mas como é tua palavra eu vou obedecer. Se eu estava obedecendo era por fé. Por isso Gênesis, pela fé Abraão obedeceu. Por que ele obedecia? Porque ele andava pela fé. Seu único filho a quem tu tanto amas, e ele não ficou de forma dúbia. Abraão foi de fato esse ícone, e Deus pôde usá-lo como referência. Saímos de Abraão e encontramos Isaque. Há poucos relatos sobre a vida de Isaque, mas os poucos relatos que tem, mostra Deus atuando através da obediência de Isaque. Mostra Isaque, o filho de Abraão, seguindo o exemplo de seu pai, e em tudo honrando e obedecendo a Deus.
Mostra Isaac vivendo uma promessa extraordinária de honra. A Bíblia diz que Isaac, no mesmo ano em que semeou, colheu 100 por um. Sai de Isaac, um ícone, uma referência, e o Senhor diz assim, de forma muito inusitada: eu vou apresentar algo para você que aparentemente parece ser assustador. O Senhor diz assim: o Deus de Jacó também. Querido, quando eu ouvi e li isso, algo veio ao meu coração. Disse: Deus, Abraão eu concordo, Isaac eu concordo, mas Jacó? Mas Jacó? Abraão eu concordo, Isaac eu concordo, mas Jacó? Por que eu estou dizendo mais Jacó? Porque ao contrário de Abraão e de Isaac, Jacó trilhou caminhos diferentes. Diferentes dos quais, talvez humanamente falando, olhando para ele, ele não fosse ao coração do pai em determinados momentos aquele filho que dava orgulho ao coração do pai. Pelo contrário, algumas vezes Jacó gerou vergonha. Mas Deus dizendo: o Deus de Jacó. Quando eu olho para isso, eu vejo Deus em plena atuação, porque poucos conseguem andar como Abraão andou. Outros tantos conseguem andar como Isaac andou. Mas, pelo menos os muitos que eu conheço, dentre desses muitos, estão aqui e chegaram como Jacó. Como Jacó. E ainda são tratados e trabalhados por Deus como Jacó. Por isso, carinhosamente, eu intitulei aqui Crente Jacó. Não crente Abraão, nem crente Isaac, mas crente Jacó. Porque quando eu olho para Jacó, eu vejo tantas características dele embutidas em nós, que precisam ser trabalhadas. Trabalhadas, das quais Deus, com muita maestria, em todo o tempo, sem descansar, estará em plena atuação para que as promessas dele se cumpram em nossa vida. Escute, Jacó foi uma pessoa que sempre esteve no meio da luta. E as lutas que Jacó enfrentavam não eram lutas apenas permissivas, mas lutas contraídas. Jacó era um cara que estava o tempo todo arrumando confusão. Será que tem alguém aqui assim? O tempo todo encrencando com alguma coisa, e isso trazendo grandes problemas para a sua vida. A Bíblia diz que Jacó já brigava com seu irmão desde o ventre de sua mãe. Diz que Jacó também acabou rompendo o relacionamento com o seu pai por causa da bênção da primogenitura. Ele enganou seu pai. A Bíblia diz que Jacó passou por dificuldades com seu sogro no que diz respeito ao seu casamento. Também passou por dificuldades com o seu sogro em relação às ovelhas que ele cuidava. E a Bíblia ainda continua dizendo que em determinado momento Jacó teve que lutar com o anjo, ou seja, a vida de Jacó era uma constante batalha. Sabe quais áreas de Jacó tinham problema? Guarde o que eu estou falando. Primeiro, área familiar. Segundo, problemas de paternidade. Terceiro, problemas conjugal. Quarto, problema financeiro. Quinto, problema espiritual. Era uma batalha, era um conflito. E Deus, para cumprir a sua palavra, está trabalhando em um esquema muito bem elaborado, debaixo de uma logística muito grande, para que a promessa que o Senhor disse que faria na vida de Jacó cumprisse. Deus vai ter que mudar os rumos dos seus passos para que ele chegue no lugar da promessa. Jacó tinha algumas características.
Como identificar um crente, Jacó? Eu quero que você se olhe no espelho de Deus. Não sou eu apontando. Eu quero que você se olhe no espelho de Deus, porque Jacó tinha características. Eu disse agora há pouco, a primeira dela, ele vivia se metendo em confusão. As coisas de Jacó sempre são meio enroladas. Nunca é muito certo. Dificilmente finaliza-se no dia em que faz o negócio. Sempre fica algo para resolver depois. Ele vivia se metendo em confusão. Segundo, ele vai embora quando as coisas começam a ficar difíceis. Ele não fica. Ele arruma a confusão, ele não resolve o problema e ele vai embora. Crente Jacó. Ele se mete em confusão, ele não resolve o problema, ele vai embora. Não é o que Jacó está fazendo em relação à confusão que ele se meteu? Terceiro, Jacó vivia fugindo. Ele vivia fugindo. Quarto, ele se isola. Ele quer um lugar onde ele pode se isolar. Ele procura um lugar onde ele pode se proteger. Você já se perguntou por que muitas pessoas se trancam dentro do quarto? O que representa o quarto? O que representa o quarto? Esse ambiente de isolamento. Eu sei que isso vai doer, mas você precisa aprender a partir de hoje. Por que algumas pessoas se isolam no dia da adversidade? Crente Jacó, sabe por que elas se isolam no quarto? Porque no seu subconsciente, por causa da sua imaturidade, eles se isolam no quarto. Porque no seu subconsciente, eles estão querendo voltar para o útero. Lá dentro da mãe eu estava guardada, estava protegido. Eu estava isolado de todas essas dificuldades e adversidades. Lá dentro da mãe eu estava protegido. Imaturo Jacó. Tinha um pouquinho de Jacó na vida de Elias. Enquanto ele está fluindo no poder e Deus está abrindo os céus e está caindo fogo, Elias está de forma muito audaciosa, encorajado pelo que Deus está fazendo. Mas quando as ameaças chegam, Elias foge. E Elias não só foge, Elias procura um útero, Elias procura um quarto, Elias se esconde dentro da caverna. E sabe a primeira coisa que Elias ouve quando Deus fala com ele? Sai para fora. Sai para fora. Sai daí de dentro, sai para fora. Sai para fora. Características do crente Jacó. Sair para fora para quê, pastor? Porque o lugar que Deus te chamou e quer te estabelecer não é aí. Não é aí, não é aí, não é aí. Embora essa tendência da sua natureza te empurre para lá, não é aí. Nesse primeiro momento, a palavra do Senhor para você aqui agora é: sai para fora. Sai para fora dessa caverna, desse quarto escuro, sai para fora, sai para fora, sai para fora, sai para fora. Esses dias eu conversei com uma jovem e ela disse assim: pastor, eu tenho depressão. Você não tem? Tenho. Não, você não tem. Não, eu tenho. Filha, eu estou dizendo, você não tem. Pastor, eu tenho. Isso não tem. Eu te provo que você não tem. Então me prova, pastor. Quem diagnosticou que você tem depressão? Não, eu tenho todos os sintomas.
Quem diagnosticou que você tem depressão? Não, eu tenho todas as características. Quem diagnosticou que você tem depressão? Ninguém. Então, se você insistir que você tem, não tendo, você vai acabar tendo. Parte daquilo que contraímos está associado àquilo que cremos. E infelizmente uma boa parte anda debaixo de maldição, porque está trazendo sobre a sua vida, olha, maldição. Malaudição é falar de forma errada. Malaudição. Você não tem. 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 Eu estou dizendo, você não tem. Eu estou afirmando, você não tem. Você não tem. O que nos condiciona a lugares como esse, infelizmente, são os maus hábitos das pessoas que estão próximas a nós. Muitos, na tentativa de ajudar, acabam prejudicando. Muitos, na tentativa de ajudar, acabam prejudicando. É só a pessoa falar que está com um problema de alta glicose que aparece um monte de amigo para trazer chocolate. É só você falar que você está de dieta, o médico pediu para você perder peso, que as pessoas começam a fazer as comidas mais gordurosas e te convidam para comer. Cuscuz não vale, cuscuz é bom demais. Churrasco pode. A pessoa afirma que tem depressão e quem está do lado trata como uma pessoa depressiva. E isso nutre, alimenta e conforta. Toda transformação da parte de Deus em relação a quem somos, principalmente ao nosso caráter, não vem através de conforto, vem através de confronto. Esperar que Deus nos trate como meninos mimados é esperar algo equivocado da parte de Deus. Se existe algo que difere de quem nós somos para quem Deus é a pressa que Deus tem com nossa maturidade. Esses dias eu fui duramente corrigido por meu pai, o Todo-Poderoso. Porque algumas vezes eu olhei para os meus filhos e disse assim: pena que cresce. Se pudesse ficar assim. Quantas vezes nós falamos isso? Pena que cresce, se pudesse ficar assim. Pena que cresce. Aparece, deixa de ser criança, esperança. E vai embora. Deus disse para mim: eu nunca faço isso com os meus filhos. Eu trabalho com eles o tempo todo para que eles cresçam. Embora o tempo de criança seja importante, Deus está trabalhando o tempo todo para que você cresça. Ele quer que você tenha maturidade. Nós queremos manter os nossos filhos maior do que nós, como crianças. E eles crescem em tamanho e não desenvolvem o intelecto, porque nós acabamos estragando eles. Deus não. Você não vai encontrar na Bíblia. Bom menino. Você vai encontrar Deus falando para o seu povo que nós precisamos crescer. Precisamos crescer. Para poder mudar a nossa alimentação de papinha de neném para comida com consistência, para podermos ter novas experiências, para podermos desfrutar de promessas que vão além de uma imaturidade. Por isso Deus, ao invés de consolo, Deus vem com confronto. Citei dezenas de vezes, mas para mim o exemplo mais clássico, biblicamente falando, é o dia que Deus não desceu para brigar por seu filho.
Davi. Eu disse isso dezenas de vezes. Mas como isso me ensina. Porque nenhum de nós, meus amados, deixaríamos um dos nossos filhos expostos a um ambiente de conflito e não iríamos lá comprar a briga. Deus não. Deus não desceu. Davi estava diante do gigante. Ele podia aquele dia ter quebrado a sua cara por causa da roubada que ele se meteu, mas Davi está lá. Davi não tem a ação de Deus de forma visível. Deus não desce. Mas nas entrelinhas da história eu vejo Deus dizendo assim: meu filho, você vai ser rei. Você tem que aprender a travar suas batalhas. Você precisa aprender a resolver os seus problemas. Meu filho, hoje os desafios vão além daquilo que você pensa que é. Mas tudo o que eu fiz é para que você não se deixe intimidar diante dessa terrível adversidade. O que parece terrível hoje vai te treinar para algo mais terrível ainda. E embora ele agora seja o destemido aqui, eu quero que você seja o poderoso guerreiro destemido. Vai e quebra a cara dele. Eu imagino Davi saindo, Deus falando assim: eu tenho orgulho de você, Bruno. Eu tenho orgulho de você, filho. Deus vai trabalhar para que a nossa maturidade seja desenvolvida. Porque honra não é um atributo dos imaturos. Eles não saberão lidar com algo assim tão grande que os expõe. E isso os coloca em perigo. Porque por mais glorioso que seja, também exige muita responsabilidade. Deus está te mimando para permanecer assim? Ou Deus está te excitando a crescer? Fica assim, fica aí, fica. Deus está te mimando para permanecer assim? Ou Deus está te excitando a crescer? Deus tem promessas com Jacó. Embora ele ande na contramão de tudo isso, embora ele tente resolver com as suas mãos, embora ele tenha pressa excessiva para viver aquilo que só pode ser recebido ao longo dos dias, Deus não desiste dele. Queridos, Jacó tem tanto de nós porque ele tinha tudo para ser um fracassado, um verdadeiro derrotado, um vencido, um perdido. Mas Deus continua em plena atuação. Mesmo ele fugindo de tudo e de todos, inclusive de Deus, o Senhor com os seus olhos está articulando por trás dos bastidores situações para levá-lo de volta à sua vontade. Ele abandona Deus, mas Deus não abandona ele. Ele vai para longe, não tão longe que a presença de Deus não o encontre. Embora Deus não esteja falando ao seu coração, as circunstâncias estão gritando para ele: volta para a minha vontade, volta para a minha presença, volta para o teu chamado, volta para o lugar de oração, volta para o lugar de consagração, volte para mim. As circunstâncias estão gritando para ele. E o máximo que ele consegue é se fingir de surdo, é ignorar esta voz que constantemente ecoa em seus ouvidos: volta para a minha presença. Porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, Deus fala através dos fatos e das circunstâncias. Jacó está lá. Tudo que ele contraiu é resultado da desonra que ele semeou. É por isso que ele está lá, filho de pai rico, trabalhando de empregado. É por isso que ele está lá, filho de pai rico, pobre.
É por isso que ele está lá isolado, distante. Porque o que ele está vivendo é resultado da desonra que ele semeou. Assim como a desonra é estabelecida sobre a vida do indivíduo, ela precisa ser anulada também. A desonra é uma ação que precisa ser cancelada também. Quem pouco importa ao se comportar assim, muito se importará diante de seus frutos. Os anos vão passando e sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo? A frustração de um homem em olhar para a sua vida, saber que tem um monte de promessas e não está vivendo nenhuma. A frustração de um homem em ver que o tempo está passando e algumas coisas não estão acontecendo. Mas Deus disse que faria e não está acontecendo. Deus disse que daria e eu não estou recebendo. Deus disse que cumpriria e não está se cumprindo. Eu preciso dizer a algumas pessoas aqui porque eu sou impulsionado a isso. Há pessoas aqui que estão cansadas de relacionamentos frustrados. Em qualquer âmbito, não pense apenas que é no conjugal, mas cansadas de relacionamento frustrado. Cansadas de tentativas mal sucedidas. De nadar e desculpe o ditado popular, morrer na praia. Agora vai acontecer. E olha, quase foi, quase aconteceu, mas ainda não saiu do quase. Eu acho que agora vai dar certo, eu acho que agora vai acontecer, eu acho que agora vai. E não saiu do eu acho. Jacó está sendo tratado. E embora Deus seja o Todo-Poderoso, o crente Jacó dá um trabalho lascado. Dói quando ele vai. É ótimo quando ele volta. Mas em geral, precisa ser muito quebrado. Jacó olha para si e vê que os anos estão passando e as coisas permanecem a mesma, e ele em seu coração decide de mudar. E eu acho incrível o fato de que a Bíblia vai narrar a respeito de Jacó, como diz a respeito do filho pródigo, e caindo em si, e caindo em si. Quando ele cai em si, algumas coisas mudam, decisões são tomadas. Quando ele cai em si, sabe por que não antes? Porque antes ele caía nos outros. A culpa de suas situações eram de forma externa, não interna. Ele atribuía o que estava acontecendo aos outros. Mas e caindo em si, é como se Deus falasse: olha para você. Olha o que você está fazendo. Olha o que está acontecendo. Olha o que você está vivendo. E caindo em si, Deus essa noite está te fazendo olhar para dentro de você. Deus essa noite está te mostrando algumas coisas das quais, em geral, você não costuma enxergar que estão relacionadas a você. Deus essa noite está te mostrando um culpado que você chamava de inocente.
Alguém a quem você quis a vida toda inocentar, Deus está mostrando a parcela de culpa que você tem em relação às coisas que você está enfrentando. A desonra precisa ser quebrada. Eu estava orando e disse: Senhor, conta para mim. Eu não li que eu vou te falar. Eu ouvi meu coração. Conta para mim. Há uma dura promessa que é honrar pai e mãe. Diz por quê? Dentre tantas coisas que Deus falou, deixa eu te pontuar uma que eu nunca contei porque eu aprendi agora. O Senhor disse assim: porque o menino e a menina tem que aprender cedo a respeito de honra, porque honrar é semear. Semear é se expor em um determinado momento para colher. Desde sempre, desde cedo. Por isso não há restrição, não há idade. Quando se tem entendimento, precisa se aprender. Independente de quem é pai, independente de quem é mãe, o Senhor está dizendo: quando você honra, você se expõe a ela, e essa semente trará frutos sobre a sua vida, para que você não ande em desonra. Quando Jacó entende, cai em si, a Bíblia diz que Jacó volta, muito preocupado ainda com toda a confusão que ele tinha deixado, e de forma muito inusitada, esperada por ele. Deus não trabalhava só em seu coração, Deus estava trabalhando no coração de seus familiares, no coração de seu irmão. Ele achava que o seu irmão o receberia com ira. Pelo contrário, Deus trabalhou com tanta forma que o irmão de Jacó o recebeu com lágrimas nos olhos. Aquele a quem saiu fugido volta agora, depois de travar a sua última batalha com o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele sai dali com sequelas. Jacó sai mancando daquele lugar. Ele encontra seu irmão, atravessa o vale, encontra o seu irmão, e seu irmão vai em seu encontro com um abraço. Jacó diz a Esaú: eu quero restituir aquilo que eu roubei, aquilo que eu tirei de ti. Eu quero restituir a minha desonra sobre você. Se desonrar é pegar algo que não tem direito, no caso de Jacó. No caso de Jacó, a desonra é quebrada como oferta de amor. Não estou falando sobre oferta agora, embora não tenha sido tirada essa noite. A desonra é quebrada com uma oferta. Uma oferta pode quebrar a desonra que está sobre uma casa, sobre um indivíduo, sobre uma vida. Quando eu falo de oferta, eu sempre vou terminar. Por favor, agora, João 3,16. A desonra a Deus, a desonra do pecado, a desonra da mentira, a desonra da prostituição, a desonra da vaidade, a desonra da luxúria, a desonra de nossas transgressões, a desonra de nossos erros e falhas, a desonra de nossas iras. A desonra é quebrada através de uma oferta, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É dar, é oferecer, é se expor, é extrair de si, porque Deus amou de tal maneira que ofertou, que ofereceu, ou melhor, sacrificou, ou ainda abriu mão do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, se você recebe, é você. Se você recebe, é você. Se você recebe, é você.
Se você recebe, é você, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é estar debaixo de desonra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha o quê? Tenha o quê? Honra, vida eterna. Tenha o quê? Honra, vida eterna. Uma oferta muda a desonra que foi estabelecida sobre o indivíduo. Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que, Senhor? Jacó entrou nessa lista de tuas referências. Deus não é só Deus de gente perfeita, de gente boa, de gente certa, que já nasceu com potencial, gente que tem pegada e parece que tudo vai, gente que recebeu boa educação e nasceu num lar cristão, gente que já nasceu dotado de dons, de beleza, de inteligência, gente que nasceu no berço de ouro, gente que já nasceu debaixo de promessa. Ele é Deus dessa gente, mas quando Deus diz: eu não sou só Deus de Abraão, Deus de Isaque, eu também sou Deus de Jacó, Ele está dizendo: eu também sou Deus de gente torta, gente errada, gente problemática, gente que nunca deu certo, gente que só deu problema, gente que só arruma confusão. Eu sou Deus de gente que está fugindo, está se escondendo, trancado dentro do quarto. Eu não sou só Deus dos bonitos, dos perfeitos, eu também sou Deus dos ruins e dos difíceis. Por isso Ele é Deus. Ai, quando ele disse: eu li, eu sou Deus de Jacó, eu caí prostrado ao Senhor e disse: por isso que o Senhor pode ser o meu Deus. Eu recebo pessoas o tempo todo dizendo: pastor, eu nunca dei nada. Eu olho para ele e digo: é Deus de Jacó, é Deus de Jacó. Deus vai quebrar, Deus vai mudar, Deus vai trabalhar, mas é Deus de Jacó, igual é Deus de Abraão. É Deus de... pastor, mas esse aí cai, levanta, vai, para, começa, vem. É Deus de Jacó. Pastor, mas ele tentou, não deu certo. Pastor, ele está tentando de novo. É Deus de Jacó. É Deus de Jacó. Pastor, mas está difícil, ele não conseguiu, ele caiu. Pastor, está difícil, ele está tentando, mas não está indo. É Deus de Jacó. E eu acho lindo a conclusão dessa ação divina sobre a vida de Jacó. Porque nesse interim de agir de Deus, em determinado momento, esse anjo, a teofania de Cristo, a persona de Cristo, ali lutando com Jacó no vale de Jaboque. Quando Jacó se dá por vencido, quando ele para de lutar contra o que Deus está fazendo e se dá por vencido, ele achando que tinha perdido, sai vencedor dali. Quem perde para Deus sai vencedor. Quem continua lutando com Deus permanece um perdedor. Quem perde para Deus sai vencedor. Deus está trabalhando, Deus está lutando, Deus está agindo, Deus está fazendo e você está se opondo. E quem perde para Deus sai vencedor. Quem continua lutando com Deus sai um perdedor. Aquele anjo diz assim: a partir de hoje, ai que mais, a partir de hoje, as circunstâncias que envolvem a sua vida vão mudar de uma forma tão incrível, que você não vai mais ser chamado de usurpador. Você a partir de hoje não vai ser mais chamado de usurpador. Querido, eu vou além, por favor, perdoe a minha extravagância.
Eu preciso usar algumas expressões que podem parecer chulas para alguns, mas para outros vão fazer sentido. A partir de hoje você não vai ser mais chamado de adúltero. A partir de hoje você não vai mais ser chamado de mentiroso. A partir de hoje você, desculpe a expressão, você não vai ser mais chamado de maconheiro. A partir de hoje você não vai mais ser chamado de salafrário, de enganador. A partir de hoje você não vai ser mais chamado de trapaceiro, de mentiroso. Jacó, a partir de hoje você não vai mais ser chamado disso, que andam falando ao seu respeito, porque quando a minha honra vem sobre a sua vida, há uma mudança de identidade em relação a você. Eu estou fazendo de você um novo homem, por isso eu estou te dando uma nova identidade. Você não se chamará mais Jacó, mas Jacó, a partir de agora, você vai se chamar Príncipe de Deus. 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 Porque ele está sendo estabelecido sobre um lugar de honra. Porque ele está sendo constituído sobre este lugar. Fique de pé comigo, por favor. Vem cá, pessoal do louvor. Príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Que andou no soto canta aí beshui biriki antura katuna sejo como amanakai inociato que ramana canto seje que tenesio bade canturas bracio to no sodo. Quais áreas da sua vida essa noite a desonra precisa ir embora? Quais áreas da sua vida a desonra precisa ir embora? A desonra traz esterilidade espiritual. E quem anda em desonra pouco pode produzir em relação ao que foi chamado. Quais áreas da sua vida a desonra precisa ir embora? Deus quer trazer sobre o coração das mulheres aqui no que diz respeito aos seus esposos. E no coração dos esposos em relação às suas mulheres. Deus quer estabelecer ao coração dos filhos a honra para que honrem seus pais. Quais áreas da sua vida a desonra precisa ir embora? Existem casamentos aqui que depois da noite de hoje não serão mais os mesmos. Se tem algo que faz a mulher se sentir mais do que mulher, é quando ela é amada. Se tem algo que dá virilidade ao homem, é quando ele é honrado. Quer dar virilidade a um homem, o honre, mulher, e você verá. Deus quer estabelecer isso sobre a sua casa. Não estou dizendo que honra será imposta. Não é uma ação que se deve extrair com violência. É o fluir de um coração com entendimento. Mas quem honra será honrado. A Bíblia diz: quem honra, honra. Honra é um fruto que eu colho depois que eu lanço uma semente. Pais, procurem seus filhos, com exceção os pequenos que estão lá. Esposos, suas esposas,
Ou filhos, procurem seus pais também. Reúnam suas famílias, suas casas. Se for necessário, pais, peçam perdão aos seus filhos, e filhos aos seus pais. Não fique sozinho. Vem cá, filhinha. Não fica sozinho. Adote essas meninas aqui. Vem cá, Júlio. Vem aqui, pertinho de mim. Vem cá, mocinhas. Pertinho aqui. Isso, adotem elas. Isso. Sobe aqui, Júlio. Não fique sozinho. Que tu na marra se acatono solta canturibe de que amanda camarramagai. Que onde sete que andorossia na cantureba cai choria balaba no sotro comanai. Irmão Alex, tu ainda vai ser muito honrado a Deus por causa do teu coração que adota, que abriga e que abraça. Ainda serás muito honrado a Deus pela vida de teus 3 filhos, de teus filhos. Muito honrado diante de Deus, viu, Gabi? Sua casa está debaixo de muita promessa. Há pessoas aqui essa noite, Pastor Edson, como o senhor? Já volto. Como o senhor e sua senhora, que tem um céu acumulado sobre a sua cabeça, com nuvens carregadas, pastora Sandra, com nuvens carregadas. A palavra que me vem é: quando tiveste pouca força, não negaste o meu nome. Céus carregados sobre a tua casa. Que no ratacasioto no camahandaraba se trocou manacarabassura bacamahamanai. Sabe a mensagem que tu mandou para mim, Jéssica? Tu mandou para mim essa semana? Tudo o que tu disse para mim é tudo o que eu tenho ouvido de ti. Tu sabe o que tu falou, tu pode se alegrar. Tudo o que tu disse para mim tem sido tudo o que eu tenho ouvido de ti. Pastor, que benção aquela menina. Pastor, que bom que ela me fez um convite. Pastor, que pessoa diferente. Tudo eu tenho ouvido de ti. Tua casa está passando por um processo novo. Ainda és novo, mas a honra da parte de Deus para ser colocada sobre vocês. Lucas, cadê o Marcelino? Sabe o que eu estou vendo aqui? Vai ter que dar um jeito. Sabe o que eu estou vendo aqui? Um coral Marcelino. Um coral Marcelino. Coral Marcelino. Aqui ó. Olha aí. Coral Marcelino. Coral Marcelino. Checamanto no sotra cai. Chequedo no sopra canto no bracamandará bassuia bacai. Quedo na maciotro no senequianto no sobra cai. Chero drasti nequianto no sobra. Chero na candorebe charabacamai. Ei, quem não celebra honra de Deus na vida dos outros não está pronto ainda para ser honrado por Ele. Honra é algo que deve ser desejado e não invejado. Não ache que é muita coisa para o teu irmão. Deus tem algo assim para a sua vida também. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Sabe viver.
viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos debaixo do poder da Tua palavra, que é viva e eficaz, que estabelece em verdade tudo quanto o Senhor tem declarado. Não temos medo de recebê-la sobre mim, sobre os meus, sobre a minha casa, sobre a minha história, sobre a minha vida, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, sobre minha pele, sobre meus nervos, sobre meus ossos, sobre meu sangue, sobre minhas células, sobre meus órgãos, sobre meus filhos, sobre minha esposa, sobre os meus bens, sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu creio no poder da Tua palavra, e hoje nós damos um passo em relação a este mês que estaremos trilhando. Assim, Senhor, nós cremos de todo o nosso coração que todo elo maldito, que toda maldição contraída pela desonra é quebrada, é desfeita, é anulada, é cancelada. Pessoas saem autorizadas a serem abençoadas, a terem casamentos felizes, a terem lares em paz, a desfrutarem do poder da sua promessa, a viverem aquilo que o Senhor disse como palavra. Sim, o nosso coração recebe, ele é recíproco, ele está aberto, ele está disponível, ele está pronto, pode se estabelecer e fazer. Assim como o Senhor falou assim é, como o Senhor falou, é assim que cremos. Que venha sobre a sua igreja, que venha sobre nós, que venha sobre os nossos. Assim nós recebemos, assim nós cremos, porque assim como o Senhor falou, faz. A sua palavra revela a sua vontade, e é a sua vontade que nós queremos. Te damos toda a prioridade e liberdade para dar moldes, para estabelecer do teu jeito, em nome de teu Filho Jesus. Amém.